Quando eu pensei em me tornar assessor de investimentos, eu olhava para essa profissão com um certo glamour. Tudo porque eu olhava para o Wall Street, né? Quando eu pensava numa pessoa, num corretor lá de Wall Street, eu pensava, pô, esse cara aí ganha muito dinheiro, essa mulher aí ganha muito dinheiro negociando ações e aquela coisa, né? Jogando papel lá na Bovespa também. Eu ficava imaginando aquela coisa glamurosa e que se ganhava muito dinheiro, até porque tinha o viés da escassez, né? Poucas pessoas trabalhavam com isso, logo eu imaginava, pô, trabalha diretamente com dinheiro, muito provavelmente essa pessoa ganha muito dinheiro também, porque são poucas pessoas fazendo isso. É enganoso? É uma propaganda enganosa? Não, não é, porque você consegue ganhar 100 mil reais, você consegue ganhar 50 mil reais, assim como você também consegue ganhar apenas R$ 1.000 como assessor de investimentos. E é assim que vive um assessor. Né? Tudo depende de você. Essa que é a parte boa de ser um assessor de investimentos. Tudo depende de quanto você se dedica, tudo depende de quanto você busca clientes alta renda, tudo depende de quanto você busca conhecimento, enfim, tudo depende de você. Isso é ser um assessor de investimentos. Mas na época que eu estava me tornando, na época que eu estava buscando mais informações, eu não sabia o que era IPCA, eu não sabia o que era Selic, eu não sabia absolutamente nada e o ano era 2009, 2008 2009, onde eu estava entrando já para trabalhar como num escritório de agente autônomo de investimentos, mas eu não era agente autônomo de investimentos, eu estava como um auxiliar, que na época era chamado de ponta de mesa. Mas eu olhava para aquilo tudo e eu pensava, pô, para eu me tornar assessor, eu tenho que analisar gráfico, eu preciso saber de economia, eu preciso aprender mais sobre política. Eu olhava muito para essa parte analítica, essa parte técnica. E era uma profissão realmente naquela época muito voltada para análise de ações e para compra e venda de ações. Basicamente isso, muito por conta do histórico. Né? 2008, um pouquinho antes ali, as pessoas negociavam ações na Bolsa de Valores. Tinha o pregão ao vivo, aí depois se tornou o pregão online. Para você que não sabe o que é pregão, né, essa palavra aí talvez fique um pouco estranha para você, era onde as pessoas negociavam compra e venda de ações. Isso era o pregão, tá? Onde você colocava ali, como chamava na época, colocava no prego, colocava na pedra o preço que você queria comprar ou vender uma ação. Por isso se chamava pregão, onde você negociava ações. Então eu imaginava que para se tornar um assessor de investimentos, eu precisava conhecer muito de ações. Quando, na verdade, já te adianto que não é assim. Né? Ser assessor de investimentos, eu costumo dizer e costumo brincar que essa é a profissão menos mercado financeiro do mercado financeiro. Como assim? Como é que pode, né? Você trabalhar no mercado financeiro ser a profissão menos mercado financeiro. Vou te explicar isso ao longo desse podcast. Mas, para você ser um assessor, você tem dois caminhos. A princípio, é isso que a gente precisa saber. Você pode ser um assessor como CLT ou um assessor agente autônomo. Para você ser um assessor CLT, você pode trabalhar num banco, ou então numa corretora, ou até mesmo num fundo sendo consultor, e aí é uma coisa um pouquinho diferente, ou até mesmo consultor de vários fundos, né? Consultor de investimentos, e aí você vai investir em vários fundos ou em várias casas. Então, tem algumas coisas aqui que você pode ser, mesmo sem ser agente autônomo de investimentos. Para você começar como CLT num banco ou numa corretora, você tem que tirar uma certificação chamada CPA 20 e CEA, onde você se torna especialista de investimentos. É aqui que começa a você trilhar um caminho para você ser CLT, um assessor de investimentos CLT. Para você ser um agente autônomo de investimentos e assessor de forma autônoma, né, onde você vai se filiar a um escritório, se filiar a uma corretora, você precisa tirar a Ancor. A Ancor é uma outra certificação um pouquinho mais difícil aí do que um CPA 20, mas equiparado ao CEA. Então você tem esses dois caminhos. Você tira a certificação CEA, que é CEA, e você vai se tornar um especialista para você poder ser CLT. Ou então a Ancor para você ser agente autônomo de investimentos. Fechado? Bom, não vou me aprofundar muito aqui na certificação, porque esse não é o principal ponto. O principal ponto é a prática. O que você faz na prática, no dia a dia? Você vai prospectar clientes, você vai atender clientes e principalmente captar recurso ou captar patrimônio desses clientes. Então, são esses três pilares, basicamente, que você faz como um assessor de investimentos. O ponto principal aqui está no pilar captação.
Óbvio, para você captar, você precisa prospectar clientes. Para você atender, você precisa ter captação desses clientes, senão você não tem quem atender, você não tem patrimônio para atender. Mas o pilar principal é a captação. Aqui é que está o trabalho. Então vamos lá. Para você, o que faz um assessor, né? Ele vai prospectar clientes alta renda, ou seja, ele vai captar clientes ali de 500 mil, 1 milhão de patrimônio, e vai mostrar para ele como que ele pode potencializar os investimentos dele. Rick, mas espera aí, isso o gerente do banco também faz, mais ou menos. Hoje, o gerente de banco, ele é, como que eu posso dizer, generalista. O assessor, ele é especialista em investimentos. Já o gerente de banco, ele fala de investimentos, ele fala também de empréstimo, ele fala de cartão, ele fala de outras coisas mais, como, sei lá, previdência ainda se encaixa em investimentos, mas como um PIC, né, que a gente já está falando aqui de coisas que não se encaixam muito bem em investimentos. Então ele tem diversas linhas, até seguros e vários outros. Já o assessor de investimentos, não. Ele não fala, por exemplo, sobre capitalização, né? A não ser que ele queira, mas ele não fala sobre capitalização, ele não precisa disso. Ele vai falar sobre CDB, sobre LCI, sobre debênture, sobre, até mesmo sobre Bitcoin, sobre fundos de investimento. Ele é mais especialista, como eu estava dizendo. Sendo assim, você vai ter 3 trabalhos, como eu falei. Você vai prospectar clientes que fazem investimentos em torno de 200, 500, 1 milhão de reais para cima. Você vai captar, convencer eles de trazer esse patrimônio para que você atenda esse patrimônio, que você aloque conforme você espera e atender ele ao longo desse tempo. No mês 1, você vai falar com ele sobre como é que foi o último mês. Daqui 3 meses, você vai realinhar a estratégia. Daqui 6 meses, você vai sentar com ele e a família e fazer toda a estratégia de investimentos de novo, só que agora com a família. Daqui 1 ano, você vai ver como é que foi o ano passado e quais são as metas para os próximos. Então, partindo desses 3 pilares, você vai começar a entender qual que é a vida do seu cliente nos investimentos e fazer com que ele alcance os objetivos dele. Basicamente, isso. Tá, mas como que o assessor de investimentos gera a receita dele? Como é que ele ganha dinheiro? Se ele não é um CLT, se ele não tem renda fixa, né, ele não ganha fixo, como é que ele ganha dinheiro então? É aí que está o negócio. Por isso que eu falei que o ponto principal é a captação. Esse é o pilar principal. Se você capta recurso, você consegue gerar renda. Porque a cada, sei lá, cada patrimônio, vamos colocar aqui, cada 1 milhão alocado, você pode vir a ganhar R$1.000, R$2.000, dependendo de onde você aloca, né? Então, ser assessor depende muito, de novo, do seu trabalho, depende muito do que você tem alocado e como você tem alocado. Se você coloca tudo, por exemplo, em ações, significa que você vai ter mais renda do que quem aloca tudo em renda fixa. Por quê? Você tem mais retorno. Vou te explicar como que acontece isso. Se você aloca em ações hoje, você consegue entrar em Vale, hoje as ações da Vale, amanhã você consegue sair. Se você entra num CDB, você já não consegue ter essa facilidade de entrar e sair a todo momento. Então, quando você entra num CDB, você gera uma receita, só que essa receita só vai ser gerada novamente quando você realocar novamente esse patrimônio. Já em ações, você tem uma liquidez maior. Então, quanto maior a liquidez, por exemplo, em ações, mais você consegue fazer o que a gente chama de giro. Você consegue girar o patrimônio do cliente e você gera receita. É uma receita recorrente? Sim e não. Você pode ter receita recorrente, como, por exemplo, fundos. Se você coloca o dinheiro do seu cliente em fundo de investimento, você vai ter uma receita recorrente a partir da taxa de administração desse fundo. Se você coloca em ações, você não vai ter receita recorrente enquanto você não movimentar o patrimônio desse cliente. Se você movimentar, você tem de novo uma receita. Ou seja, ser assessor de investimentos, percebe que diz muito mais sobre o seu comercial, o seu relacionamento com o cliente, e qual que é o objetivo do seu cliente, se ele é um cliente mais trader, se ele é um cliente que é mais longo prazo, depende de tudo isso para que você tenha a sua receita. Então, o seu pilar, de novo, voltando, o seu pilar principal é a captação, mas a partir da captação é que você consegue gerar a sua receita.